Imagine só essa cena. Pensa num culto religioso acontecendo. Tem sermão, tem música, pessoal reunido. Agora imagina que isso tudo não é num templo, mas sei lá, dentro do universo caótico de Grand Theft Auto Online, entre uma perseguição e um assalto a banco. Ou talvez no mundo de blocos de Minecraft. É exatamente esse fenômeno que a gente vai analisar hoje, com base no material que recebemos, jogadores que criam suas próprias igrejas virtuais. E olha, as fontes que a gente tem aqui são fascinantes, porque elas levantam um debate muito provocador. Isso é só uma brincadeira, um roleplay mais avançado, ou pode ser visto como uma expressão de fé, mesmo que num lugar tão inusitado. A pergunta central que o material levanta é: quais são as implicações de usar símbolos sagrados num ambiente como o GTA, que é, na sua essência, construído sobre a transgressão? Nosso objetivo hoje é explorar a fundo essa análise teológica que foi apresentada. E também, claro, entender a tensão que existe aí. E essa tensão é o ponto-chave de tudo, né? Porque, por um lado, a liberdade dos modos online desses jogos é o que permite que isso aconteça. Os jogadores podem simular de tudo. Isso inclui criar instituições, tipo igrejas. Só que o ponto de partida da principal análise teológica que a gente recebeu é bem direto. Na visão deles, isso não é culto de verdade. É uma representação, uma ficção, e dentro de um universo que, na sua essência, celebra o que a fé condena. É a partir desse choque, dessa dissonância, que toda a nossa discussão começa. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro grande ponto que as fontes apontam é a própria definição da palavra igreja. Porque no jogo a gente está falando de um prédio virtual, um avatar que se veste de pastor. Mas a análise teológica diz que isso já começa de um mal-entendido fundamental do conceito. Exatamente, essa é a primeira barreira, digamos assim, que eles colocam. A análise resgata a origem da palavra, que vem do grego eclésia. E eclésia não tem nada a ver com prédio, significa os chamados para fora. É uma assembleia de pessoas. Ah, então é um organismo, não uma organização. Perfeito. É um organismo vivo. A ideia central que os textos bíblicos reforçam, como nas cartas do apóstolo Paulo, é que a igreja é o corpo de Cristo. Quando ele escrevia, por exemplo, a igreja de Corinto, ele estava se dirigindo às pessoas daquela comunidade, não ao endereço. Certo, entendi a distinção teológica. A igreja são as pessoas, não as paredes. Mas aí eu pergunto, será que os jogadores estão realmente tentando recriar a eclésia em termos teológicos? Ou será que para eles a palavra igreja é só um atalho para a comunidade, um lugar para se reunir e ter um propósito diferente do caos lá fora? A análise leva isso em conta. Essa pergunta é ótima porque ela vai no coração do problema. A análise teológica principal argumenta que, mesmo que a intenção seja só criar uma comunidade, o uso do símbolo igreja e dos seus rituais carregam um peso que não dá para ignorar. O contraste que eles fazem é muito forte. A igreja bíblica é formada por pessoas que, em tese, passaram por uma transformação de vida, certo, com o propósito de glorificar a Deus. Já a igreja, no jogo, é formada por avatares, e o propósito, na maioria das vezes, é o entretenimento. Então, para esses analistas, mesmo o melhor das intenções não resolve o problema fundamental de colocar um conceito sagrado num contexto que o banaliza. É aqui que a coisa começa a ficar bem mais complexa, então. A crítica principal que a gente vê no material é essa ideia de incompatibilidade total. É como você disse, água e óleo. De um lado você tem os símbolos sagrados, do outro, um universo que recompensa o comportamento oposto. Sim, esse é o grande nó teológico da questão. E a análise aprofunda isso com um princípio bíblico muito conhecido. Ninguém pode servir a dois senhores. Eles aplicam isso diretamente à mecânica do jogo. A lógica interna do GTA, por exemplo, é descrita como antiética por natureza. Porque para progredir você tem que... Exato. Para progredir, para cumprir as missões, o jogador é incentivado a roubar, a ser violento. Então, inserir símbolos cristãos nesse sistema, segundo as fontes, não é visto como uma missão evangelizadora. É o que os teólogos chamam de sincretismo. Sincretismo.
Você pode explicar um pouco melhor o que isso significa nesse contexto específico? Claro. Sincretismo, de forma bem simples, é a mistura de sistemas de crenças ou práticas que são diferentes, muitas vezes incompatíveis, e essa mistura cria algo novo, que, na visão desses teólogos, é confuso. Sei. É como pegar um elemento da fé cristã, tipo um culto, e fundir com a lógica de um mundo de crime e violência. O resultado, segundo essa análise, não é que a fé santifica o jogo. Mas o contrário. Exatamente. É que o jogo profana a fé. Ele cria uma confusão sobre o que o cristianismo realmente representa. Entendi o conceito. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, a análise não subestima um pouco a capacidade dos jogadores de discernir as coisas? Ninguém acha de verdade que o pastor do GTA é um pastor real, ou que as missões do jogo são um guia moral para a vida. Não tem um certo exagero em tratar a brincadeira com um peso teológico tão grande assim? Essa é a defesa mais comum, e os textos se dedicam bastante a respondê-la. O argumento deles é que não se trata do que os jogadores pensam conscientemente, mas do que eles sentem e internalizam. A prática constante, mesmo no ambiente virtual, molda a nossa percepção. E isso leva a um dos pontos mais sérios levantados, o do testemunho distorcido. Testemunho distorcido. Isso. A análise foca muito na ideia de que as ações de uma pessoa de fé são uma espécie de propaganda dessa fé. Resumindo vários textos bíblicos, a ideia é: sua vida deve fazer com que as pessoas respeitem sua fé, não o contrário. E aí a coisa se complica no jogo. Quando a igreja virtual convive com o crime, ou quando os membros saem do culto e, vão explodir carros, a mensagem que isso passa para quem está de fora é que a fé é ou irrelevante ou hipócrita. Acontece o que eles chamam de banalização do sagrado. Exatamente. Aquilo que deveria ser tratado com reverência vira só mais um item no cenário violento do jogo e, pior, pode dessensibilizar o próprio jogador para a gravidade de certos atos, misturando a graça divina com uma permissividade para fazer o que quiser, sabe? Certo. O risco de a imagem da fé ficar arranhada para quem vê de fora é claro. Mas e o outro lado da moeda? Os materiais que a gente recebeu também mencionam um argumento oposto. Uma das fontes fala em pré-evangelismo digital. A ideia de que, para uma geração que vive quase que inteiramente online, esse pode ser o único ponto de contato com qualquer tipo de espiritualidade. Mesmo que seja imperfeito, não seria melhor do que nada? Sem dúvida. E esse contraponto é crucial. As fontes reconhecem isso. Elas reconhecem que, para alguns jogadores, essas comunidades podem ser a primeira vez que eles ouvem uma mensagem de esperança ou encontram um grupo que oferece acolhimento. Um dos relatos que a gente viu mencionava um jogador que se sentia muito sozinho e encontrou amigos nessa igreja do jogo. Então a intenção pode ser genuína. A intenção de quem organiza pode ser genuinamente a de alcançar pessoas onde elas estão. E a teologia, como os textos apontam, valoriza a intenção do coração. O princípio é: tudo o que fizerem, façam como se fosse para Deus. No entanto, sempre tem um no entanto. Sempre. A análise teológica principal volta a questionar o método. A pergunta que eles fazem é: essa simulação, mesmo bem intencionada, glorifica Deus ou, na prática, trivializa o Evangelho? A crítica é que a missão cristã envolve uma transformação de vida real, discipulado, comunidade de verdade encarnada. Um avatar não discipula o outro avatar. Exato. A simulação não substitui a realidade. Tem um texto bíblico bem direto que eles usam para ilustrar isso, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O argumento é que se o personagem prega, mas o jogador, para avançar no jogo, continua cometendo os atos que o jogo exige, ele cai numa espécie de hipocrisia virtual. A boa intenção esbarra na estrutura do próprio mundo. O que me leva exatamente ao argumento que eu consigo ouvir na minha cabeça agora, vindo de qualquer jogador. Calma, gente, é só um jogo. Sim. É ficção, tem entretenimento. Como as fontes respondem a essa defesa, que é provavelmente a mais forte de todas? Elas enfrentam isso de frente. A análise não nega que é um jogo,
mas argumenta que a cultura e os jogos são uma parte gigantesca da nossa cultura, nos forma. O que a gente consome, as histórias com as quais a gente se envolve, isso molda nosso imaginário e nossos valores. Ele se baseia em princípios bíblicos como tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, que sugere que a liberdade precisa ser guiada pela sabedoria, pelo que edifica. Certo. Ou a ideia de que as más companhias corrompem os bons costumes, aplicando companhias também aos ambientes que a gente frequenta, mesmo os virtuais. O argumento central é que o que a gente normaliza na nossa imaginação acaba influenciando o nosso comportamento real. Então o problema não seria o ato de jogar em si, mas especificamente a prática de representar o sagrado dentro de um sistema que glorifica o pecado. E tem um último alerta que é sobre o tom do jogo. GTA é famoso por ser uma sátira, né? Uma sátira ácida da sociedade. Sim, é uma caricatura. Exato. O risco, apontam as fontes, é que a igreja no jogo se torne apenas mais uma piada, uma caricatura dentro dessa sátira. E aí a análise fica bem séria, lembrando de preceitos como de Deus não se zomba e o mandamento sobre não usar o nome de Deus em vão. Então, a crítica principal não é necessariamente contra o jogador que joga GTA, mas contra a tentativa de inserir o sagrado nesse ambiente específico que é, por definição, satírico e transgressor. Exatamente. A crítica é totalmente contextual. A mesma prática, por exemplo, num jogo como Minecraft, que é um sandbox criativo, poderia ser vista com outros olhos. Faria mais sentido ali. Talvez. Embora as questões sobre simulação versus realidade ainda existissem, né? Mas o problema central que eles apontam é a dissonância radical no caso de jogos como GTA. Depois de toda essa análise de pesar os prós, os contras, qual é a orientação prática que as fontes oferecem no final? É um não jogue definitivo ou é algo mais pessoal, mais de consciência? É bem mais sutil. A orientação não é uma proibição geral, mas um chamado ao discernimento individual. Os materiais sugerem que o jogador se faça uma série de perguntas, tipo um checklist de consciência, sabe? Que tipo de perguntas? Perguntas como: isso que eu estou fazendo, no final das contas, glorifica a Deus? Ou isso está construindo a minha fé e dos outros ou está criando confusão? E a pergunta crucial: isso ajuda ou atrapalha a forma como as pessoas que não têm fé enxergam a mensagem que eu digo acreditar? No fim, a orientação é que, para ser teologicamente coerente dentro do jogo, o jogador precisaria adotar uma postura radical. Ele teria que, essencialmente, renunciar às mecânicas principais do jogo. Não participar de roubos, de violência ou qualquer atividade criminosa. Não entendi. Não confundir o entretenimento com a reverência que é devida ao sagrado. A analogia que eles usam é poderosa. O jogador teria que ser como Daniel na Babilônia, estar no ambiente, mas não se contaminar com as práticas dele. O que na prática significa que, para ser teologicamente correto, a pessoa teria que deixar de jogar o jogo da forma como ele foi projetado para ser jogado. É quase um paradoxo insolúvel. Exatamente, ele teria que jogar contra o jogo. E essa é a conclusão da análise. A incompatibilidade é tão fundamental que a única forma de manter a integridade da fé seria subverter completamente o propósito do entretenimento. Então, ao final desta nossa conversa, o quadro que surge é o de um conflito fascinante. De um lado, a gente tem a liberdade criativa, a busca por comunidade e até uma intenção genuína de conexão espiritual nos espaços onde as pessoas realmente estão, os mundos virtuais. E do outro, uma visão teológica muito bem fundamentada que diz que o sagrado exige um contexto de reverência, de santidade, algo que um universo como o de GTA, por sua própria natureza, não consegue oferecer. A conclusão da análise principal que a gente recebeu é clara. A prática, mesmo que seja bem intencionada, acaba resultando numa distorção e numa banalização da fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar os relatos de quem encontrou um senso de pertencimento ali. A questão parece muito mais complexa do que um simples certo ou errado, né? Perfeitamente colocado. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai até um pouco além do material. Se a replicação direta de rituais sagrados em ambientes profanos é tão problemática, qual é o futuro da expressão de fé nos espaços digitais que só crescem?
Será que existe uma maneira de construir comunidades virtuais que reflitam valores espirituais de forma autêntica, sem cair nessa armadilha da simulação ou da caricatura? Talvez a questão que fica não seja sobre como construir um templo dentro do jogo, mas sobre como um indivíduo pode ser o templo, com suas ações, seu caráter, sua forma de interagir no meio de outros jogadores. Mesmo num ambiente digital tão adverso, a resposta talvez esteja menos no que se constrói e mais em como se vive ali dentro.